né? De como mudar de fase, de como, sabe, deixar, né, de ser apenas uma semente, passar a ser uma árvore. E não apenas uma árvore, mas ser uma árvore frutífera, né? E não apenas uma árvore frutífera, mas uma árvore que dê frutos na estação própria, né? Cujas folhagens não murcham, né? E que nós possamos ter certeza, porque lembra de quando Jesus foi em uma árvore, né? Na expectativa de ter frutos nela, e não encontrou nenhum fruto naquela árvore. O que foi que aconteceu com aquela árvore? Vocês lembram dessa história? Né? Porque toda árvore, ela leva uma expectativa. Era época, né, de figos, estava na estação propícia, senão Jesus não tinha ido procurar frutos nela. Jesus foi procurar porque ela estava na estação certa, estava na hora certa de dar frutos. Olha para o seu irmão e diga assim: chegou a hora certa na sua vida. Sabe, eu acredito que esse ano é o tempo certo de Deus. É hora certa, né, de você começar a produzir frutos. Eu já vejo gente florida aqui, né, Valona? Já vejo gente florida. Amém? Amém. Tem duas pessoas só nessa. Você e ele, né? Cadê os floridos aqui nessa noite? Então vamos falar um pouco de como deixar esse fruto. Olha, olhando para a escola da vida e até para a nossa própria natureza, nós percebemos isso, né? Que mudar de fase, né, e subir para outro nível é uma lei espiritual. E isso que nos move, né? Nós nos movemos, né, sempre em todos os aspectos da nossa vida. Nós não entramos no primário para ficar a vida toda no primário, né? Nosso alvo é entrar na faculdade, mas nós não entramos na faculdade para passar a vida toda lá, né? Toca nesse irmão, não é isso, meu amado? Né? Nós entramos na faculdade para nos formar, e a gente não forma para ficar desempregado, né? A gente forma para conseguir emprego, e a gente não consegue um emprego para ser simplesmente um profissional empregado, mas para ser o melhor profissional daquela empresa, e ser promovido por isso, né? E ser destacado por conta disso. Você crê que é assim na sua vida? Né? Há sempre, né? É interessante que a nossa vida está sempre nos desafiando a ser melhor na nossa casa, melhor no nosso emprego, né? A mudar sempre de fase. Olhe para o seu irmão e diga assim: nunca mais eu vou viver uma fase, né, que eu já devia ter passado por ela. Olha para o seu irmão: essa fase aí você já devia ter superado faz tempo, né? Próximo. Há uma lei espiritual por causa disso, né? O que é isso aí, queridos? Uma laranja. Parece que é uma laranja, mas é um ovo. Não é uma jaca, querida. É um ovo, né? Tem muita gente que a vida dele é assim, um ovo. Você não sabe nem para que veio, você não sabe nem que forma. Você consegue saber se esse ovo é ovo de galinha, de pato, né, de papagaio, né? De que é esse ovo? Pelo tamanho, né? Deve ser um ovo de dinossauro. Mas o ovo, muitas vezes, nele contém tudo que ele já é quando for adulto, né? No ovo já tem forma, mas nós precisamos quebrar essa casca que muitas vezes nos envolve, né? Eu vejo aqui gente, sabe, em uma fase fantástica. Pastor Érica costuma dizer que há muitas sementes poderosas aqui. Eu acredito. Há muitas sementes aqui poderosas, de ministérios poderosos, de realizações incríveis, mas nós não podemos ser a vida toda um ovo.
nós precisamos quebrar essa casca, nós precisamos se permitir ser visto, né? É como o texto diz, que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. É para isso que você foi chamado, mas as pessoas olham para você e não conseguem identificar. Você ainda é aquele ovo que não rompeu aquela casca, que ainda não teve forma, que ainda não dá para saber se é pato, papagaio, periquito, né, galinha, né, o que é. Olha para o seu irmão e diga assim: deixa, né, sabe, essa casca quebrar e você se revele, deixa a tua luz se revelar, né? É interessante que cidades serão iluminadas quando, né, a luz for posta, né, lá em cima. Cidades, casas serão iluminadas quando a sua luz deixar de ser escondida, deixar de ser encoberta por algo e passar a brilhar. E nós estamos aqui para fazer, né, as coisas serem diferentes, para trazer luz. Mas olhe para o seu irmão e diga assim: deixa, né, essa casca quebrar. Você precisa se revelar no seu talento, no seu dom, no seu ministério, sabe, na sua função no reino. Porque, sabe, tem muita gente escondendo talento. Não se esconda debaixo de casca nenhuma, né? Deixa essas coisas, né, fluir. Deixa o Espírito Santo chocar esse negócio, né? O Espírito Santo, a expressão dele lá em Gênesis 1 é que ele estava sobre a terra chocando, né? E olha só no que deu tudo isso. Todas as coisas foram criadas, porque enquanto havia caos, não havia forma. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Tem muita gente que é assim hoje. Qual é a forma, né? Qual é a expressão de vida? A gente tenta sugar, tenta pegar um fruto e olha para a árvore inteira e não vê absolutamente nada. Nós precisamos deixar o Espírito Santo jogar essas coisas que vêm do céu nas nossas vidas. Você precisa se permitir isso. Mas vamos lá. Com toda certeza você não foi criado para permanecer na mesma fase, no mesmo nível que está atualmente. Você precisa, né, subir de nível. E para subir de nível você tem que se preparar. Lembra, né, do que eu falei do peso? A tua bênção tem um peso, e ela só vai ser colocada na tua mão quando você puder aguentar com ele, né? Você aguenta? Aguenta o peso da bênção que está vindo sobre você, o peso da transformação, o peso da glória de Deus que virá sobre a sua vida. Por isso que você tem que se preparar, por isso que você tem que construir, né, essa fortaleza que te faça experimentar o melhor de Deus. Você não precisa viver no mesmo nível de intimidade, né? Eu quero dizer uma coisa para você: ei, não fique conformado, né? Deus tem algo maior para manifestar na sua vida. Deus tem algo mais especial para colocar nas suas mãos, sabe? Mas tem muita gente muito satisfeito, achando que está tudo muito bom, está tudo muito tranquilo. Mas eu queria que você se inconformasse hoje, que você buscasse mais de Deus. Vamos lá? Então, permanecer na mesma fase por muito tempo pode trazer efeitos colaterais de alta complexidade. Eu não queria falar sobre isso agora, mas em outra oportunidade eu vou estar falando sobre isso. Próximo. Uma pessoa está indo, né, contra o seu próprio DNA e contra uma lei da natureza quando procura permanecer na mesma fase, né? O ovo é apenas uma fase da vida dos pássaros, é apenas uma fase. A largata é apenas uma fase da vida da borboleta. Nós precisamos entender que há uma história que foi, sabe, idealizada no céu, que precisa se concretizar na nossa vida. E é uma história de sucesso, porque eu não creio que Deus, quando escreveu acerca de você, escreveu algo, sabe, que expressasse fracasso, que expressasse, né, derrota. Não, Deus, Ele colocou o DNA dele na tua história.
né? Deus colocou, sabe, a grandeza dele e a expressão dele na tua vida. Então, sabe, talvez o que você esteja achando que é o seu natural seja apenas uma fase, e você só muda de fase quando você passa na prova. Diga isso para o seu irmão, diga, você só muda de fase quando você passa na prova, né? Tem muita coisa que você ainda não aprendeu, e está vivendo a mesma coisa repetidamente, porque você ainda não foi aprovado, né? Quando você não passa numa matéria, o que é que acontece? Você tem que repetir, né, a matéria para ser aprovado. Você precisa passar. Então vamos lá. 1 Samuel 2:18 fala da história de Samuel, né? Quando Ana, ela ofereceu Samuel para ser sacerdote, e ela era estéril, né? Vocês sabem a história. Ela chegou lá chorando no templo, foi confundida como uma mulher embriagada, mas saiu daquele lugar, sabe, com a promessa que Deus daria um fruto, e ela prometeu devolver o primeiro filho ao Senhor, e foi isso que ela fez. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda muito jovem, vestido de um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava a Elcana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltava para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que ele concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. É interessante a gente ver a história dessa criança que foi colocada no templo e que se tornou um dos principais sacerdotes de Israel em toda a história de Israel. Samuel foi alguém que trouxe o avivamento para a nação, e foi alguém que, né, como o texto diz, crescia diante do Senhor. Samuel quando era jovem, não sabia nem identificar a voz do Senhor. Ele dormia e o Senhor dizia: Samuel. Ele acordava, ia lá, o profeta Eli disse: está me chamando? É você que está me chamando? Aí voltava a dormir: Samuel. Ele voltava lá, achando que era o seu profeta Eli que estava o chamando. E depois, né, o profeta Eli, mais experiente, diz: olha, é o Senhor que está te chamando. Quando ele te chamar, você diz: eis-me aqui. Foi assim que ninguém aprende, ninguém nasce sabendo intimidade com Deus, ninguém nasce sabendo relacionamento profundo com Deus. Samuel crescia nisso, ele mudava de fase, a cada momento da história, ele era alguém mais íntimo, mais profundo, mais, sabe, cheio da graça. Mas ainda quando velho, quando ele foi ungir Davi, ele ainda não conseguia ver com os olhos espirituais. Ele ainda não conseguia enxergar as coisas como deveria enxergar, né? E Deus foi trazendo fases e fases na vida dele, até que ele conduziu uma nação inteira a um avivamento, sabe? Mas ele começou pequeno. Ele começou, sabe, sem nem saber escutar a voz do Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: a mesma coisa vai acontecer com você. Você vai crescer e você vai produzir um grande avivamento. Quantos acreditam nisso? Você vai produzir um grande avivamento, mas você precisa, sabe, subir de nível. Você precisa aprofundar-se cada vez mais, sabe, naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Vamos ver outro texto agora. Vamos lá, para que a gente entenda isso. 2 Reis capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos aqui de 2 Reis 6, fala de quando a casa de profeta precisava ser expandida, estava muito pequena para a quantidade de profetas ali, e olha só o que aconteceu, porque nessa história nós conseguimos extrair alguns princípios, né, que podem nos ajudar a mudar de fase mais rápido. Vamos lá. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês,
O lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Quer dizer, a casa dos profetas está pequena. Está vindo muita gente para cá e a gente precisa aumentar. Próximo. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir, né? E havia uma necessidade de mudança, havia uma necessidade de aumentar o número de profetas, havia uma necessidade de mudar de fase, de sair de um nível para um nível maior. E o profeta disse: vamos lá buscar madeira, tronco ali no rio. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Próximo. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Repita comigo: começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. A gente vai entender nesse texto, né, que foi o texto que mostrava uma mudança de fase, algumas verdades, né? Porque nesse texto Deus mostra exatamente o que tem que você fazer para mudar de fase e subir a outro nível. Então nós vamos ver 3 pontos aqui, que são verdades desse texto, que podem nos ajudar a entender melhor o processo de mudança de fase, né? Em primeiro lugar, ir ao Jordão. Repita comigo: ir ao Jordão. O Jordão é um lugar de mudança, né? De natureza. É um lugar de arrependimento e é um lugar de reconhecimento. Interessante que o Jordão até hoje é um lugar que significa mudança, né, de atitude. O Jordão separava, né, o deserto da terra prometida. Para que eles entrassem no momento da promessa, era preciso passar o Jordão. Só que o Jordão até hoje é um rio de pedras, né? Cheio de pedras. O fundo do Jordão não é um fundo arenoso, é um fundo de pedras. E a gente tem várias experiências nessa passagem, né, do povo de Deus pelo Jordão. E o que a gente vê é que, né, o Jordão significou uma mudança de fase. Eu vou dar só um exemplo, eu já falei aqui, mas antes do Jordão, como é que Deus se manifestava ao povo? Como é que Deus se manifestava ao povo? A Bíblia diz que durante o dia havia uma nuvem e durante a noite havia o quê? Um fogo que guiava ele. Se a nuvem se movimentasse, o povo se movimentava. À noite, aquele fogo não servia só para direcionar o povo, mas para aquecê-los naquela noite fria do deserto. Assim que eles passam o Jordão, eu não sei se vocês percebem no texto bíblico, a nuvem some, né? E essa tocha de fogo some. E como é que ele é guiado agora? Ele é guiado pela arca, né? E o texto é claro quando diz, né, que precisamos agora olhar para a arca. Uma coisa é você olhar para o céu e ver uma nuvem se movimentando. Outra coisa é você olhar para uma arca. No deserto era apenas a vontade de Deus soberana que se manifestava. Depois do Jordão, era, a vontade de Deus conduzida pelos líderes do povo. Era assim, né, que Deus conduzia o povo. Então, a realidade muda, né? É um lugar de mudança de natureza, eles saíram do deserto para entrar na promessa. Então, antes do Jordão é deserto, depois do Jordão é uma terra, né, que mana leite e mel. Então, o Jordão é como se fosse o limite, né, entre o que a gente vive hoje e o que a gente vai viver depois. Então, o Jordão significa
trocando em miúdos, é que há algumas mudanças na nossa vida que nós precisamos fazer, sabe, para deixar com que as fases mais importantes de Deus aconteçam conosco. E essas mudanças, elas são únicas, particulares. Eu tenho certeza que você sabe aquilo que você precisa saber fazer para mudar de nível. Olha para o seu irmão e diga assim: o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na tua vida, trazendo essa revelação. Então, o Jordão é um lugar de renascer para uma nova vida. Quando eles passaram o Jordão, eles agora estavam entrando numa terra prometida. Então, sabe, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, sabe, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Se nós continuarmos com as mesmas atitudes esse ano, nós vamos viver a mesma coisa. Porque se a gente não muda as nossas atitudes, a gente não produz o novo de Deus. Então, quero dar alguns exemplos aqui. É hora de você, poder, sabe, se debruçar mais sobre a palavra de Deus, de você fazer uma nova leitura da Bíblia, de você, sabe, aperfeiçoar e intensificar o seu tempo com Deus, o seu momento de comunhão, de intimidade com o céu. Você precisa produzir alguma mudança, porque se você não produz alguma mudança, sabe, de forma proativa, sabe, como uma decisão sua, se a partir de hoje, sabe, eu vou viver esse novo tempo, e se você não faz isso, as coisas não acontecem, Nós precisamos passar o Jordão, chegar até lá. Próximo. Segundo lugar, nós precisamos cortar madeiras, cortar tronco. Isso fala de buscar novas estruturas, novas formações, novos conhecimentos, novas descobertas. Você nunca irá mudar de fase e subir para outro nível com a mesma estrutura que sempre teve. A gente está de uma forma muito intensa mudando as estruturas aqui, queridos. Você não sabe o quanto a gente está trabalhando, o corpo pastoral está trabalhando para mudar toda a estrutura de secretaria, toda a estrutura de tesouraria, toda a estrutura, sabe, de planejamento, toda a estrutura de mídia, toda a estrutura de ensino, toda a estrutura, porque a gente entende o seguinte: se nós não construirmos uma nova estrutura, o novo de Deus não pode vir sobre nós. É aquela questão do alicerce, Quanto mais profundo o nosso alicerce, quanto mais fundo a gente cavar, mais alto vai ser o que é construído sobre nós. Quanto mais profundo você for em Deus, maior. E isso envolve tudo. Envolve na estrutura, naquilo que você se dedica a aprender. Não se engane. Não se engane. Sabe, Deus não vai fazer coisas grandes em quem não tem disposição de crescer também. E a disposição de crescer que eu falo é você estudar mais a Bíblia, é você fazer alguns cursos. Graças a Deus a gente vai mudando a estrutura, ampliando a estrutura, E para ampliar a estrutura eu quero pedir aqui, mais uma vez, eu vou estar pedindo isso até a gente chegar nos 1000, Não é curtida, é o que? É 1000 inscrições no YouTube. Eu queria que você pedisse, aos seus amigos, que vocês pudessem pedir para que eles pudessem inscrever no YouTube, e a gente possa fazer também a transmissão ao vivo, não apenas pelo Face, mas transmissão ao vivo pelo YouTube, e dentro desse nova estrutura tecnológica, porque a gente vai receber o novo, precisa de uma estrutura nova, precisa cortar árvores, precisa cortar madeira, sabe? Olha para o seu irmão, que você tem que suar. Você tem que suar. Nós vamos montar cursos online, que você vai poder fazer, no seu tempo. A gente sabe que hoje nem todo mundo tem a mesma disponibilidade de estar aqui na terça-feira, mas isso não vai ser dificuldade se você quer crescer. Nós vamos estar indicando livros. Gente, eu quero dar essa ação prática para você. Decide pelo menos ler um livro por mês. Mas pastor, eu nunca li. Começa agora, começa lendo um livrinho pequeno, cheio de ilustração, e vai crescendo. Tem muita coisa que você pode fazer.
A gente precisa crescer, nós precisamos, né, cortar essas madeiras, construir estrutura, né, expandir aquilo que nós somos. Nós precisamos, né, para mudar de fase, né, para subir a outro nível, nós precisamos ter outra estrutura, estrutura intelectual, estrutura de tempo com Deus, estrutura de conhecimento da palavra de Deus. Sabe, quantos aqui querem conhecer mais a Deus esse ano? Eu vou dizer uma coisa, é impossível conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra, porque Deus se revela pela palavra. Conheça a palavra, sabe? A gente está com um projeto sabe, é só o tempo da gente fazer as impressões. A gente vai fazer umas impressões grandes aqui, e nós vamos desafiar, primeiro por células, mas também individualmente. Nós vamos escrever a Bíblia inteira, a nossa própria Bíblia à mão. Eu acho que uma das formas mais profundas de você aprender, né, é você escrever aquilo, né, que você está estudando. É impressionante como aquilo grava mais. Quando você escreve aquilo que você está lendo, sabe, você consegue perceber detalhes, você consegue ouvir a voz de Deus em algo que você, com a leitura rápida, você não consegue. Então, sabe, uma das formas de nós fazermos devocionais deveria ser escrever a Bíblia, né? Desafio vocês, começa pelo livro de João, vai escrevendo a tua própria Bíblia. Quanto mais você escreve, mais aquilo vai, sabe, se tornando algo firme no teu coração. Nós vamos escrever isso como igreja, é projeto ainda para esse ano, vamos fazer, né? E nós vamos publicar isso, vai ficar ali, né, na nossa livraria, a nossa Bíblia, escrita por cada um de nós. Mas assim, você precisa ler, você precisa participar de cursos. Hoje tem vários, agora cuidado com os cursos online, né, que vocês têm por aí, porque a gente vai ter que fazer muitas coisas, porque tem uns cursos aí meio malucado. Então, a gente vai estar indicando os cursos, né? Você vai poder fazer curso pelo aplicativo, sabe? Se prepara, porque a gente vai entrar realmente numa nova estrutura. Então a gente muda de fase quando a gente decide mudar a nossa prática, quando a gente entra por, né, um caminho de fazer as coisas de forma nova, quando a gente entende que precisa de estrutura, cortar árvores. E em terceiro lugar, passa aí, sabe, não gostaria de ir com teus servos, buscar por uma cobertura e se submeter a ela, é um dos pontos, né, que nós precisamos para poder crescer. E eu queria falar um pouco sobre isso. Quem não tem humildade para ouvir e se submeter a alguém, nunca terá ousadia para subir de nível. Eu queria dizer que, sabe, isso é muito importante. Mentoria, discipulado, alguém que esteja soprando sobre sua vida, né, para que a chama aí não se apague, alguém que esteja direcionando, cuidando de você, lhe orientando, lhe dando força, sabe, lhe conduzindo. Isso é extremamente importante para que você alcance níveis cada vez maiores. Ninguém chega a lugares altos sozinho, querido, né? Ninguém chega. E eu digo mais, ler livros é muito bom, se dedicar ao estudo sozinho é fantástico, mas o que você ganha se submetendo a um discipulado é algo indescritível, lhe faz crescer 10 anos em um só, porque o discipulado traz para você experiência, traz para você correção, traz para você alertas que você sozinho não consegue ver, traz para você, sabe, segurança, confiança, certeza de que você está indo no caminho certo, traz para você confronto, para que você entenda aquilo que precisa ser mudado. Agora, se tem uma coisa difícil que se torna uma verdadeira casca de ovo, impossível de romper, é quando o nosso coração se fecha, né, em relação a ouvir alguém, a se submeter a alguém, sabe, a reconhecer o confronto dado por alguém, sabe, é quando a gente realmente se permite ser ensinável, porque nós precisamos a decisão nossa, se permitir ser ensinável, mesmo que a gente não entenda determinados momentos, alguma coisa que nos é orientada, quando a gente
né, abre o coração, e é interessante isso, porque há unção de paternidade no discipulado. Lembra que eu falei aqui uma vez, que quando a gente caminha em paternidade, a gente encontra o destino profético de Deus na nossa vida? Sabe, todas as vezes que, sabe, você vê Saul, ele saiu para buscar as jumentas que tinham se perdido da casa do seu pai pediu para que eles fossem procurar as jumentas, e ele volta como quê? Ele volta ungido rei, sabe, é interessante, Davi vai obedecendo ao seu pai, levar comida para os seus irmãos, né, na guerra, e ele volta para casa como, né, o maior guerreiro de Israel. Sabe, uma unção, uma obediência de uma paternidade, quando a gente se submete a alguém, essa unção nos leva a encontrar o destino profético das nossas vidas. Muita gente não entende isso, e muita gente passa a vida toda sem ter um encontro com seu destino profético. Eu podia dar vários exemplos aqui, de pessoas que saíram obedecendo, né, a seus pais, tiveram encontro com Deus extraordinário, né? Vocês lembram quando Jacó deitou a sua cabeça sobre a pedra, e ele viu o quê? Ele viu os céus abertos sobre a sua vida. Você sabe o que é que Jacó tinha ido fazer? Obedecer ao seu pai, em busca de uma mulher na terra dele. Ele foi, sabe, o pai dele, vai lá, e ele obedientemente foi. No meio do caminho, ele dorme e ele vê céus abertos. Todas as vezes que a gente anda debaixo, né, de obediência, sabe, de obediência, a gente consegue encontrar a chave que destrava destinos proféticos, e podemos ver céus abertos sobre as nossas vidas. E isso a gente precisa entender, precisa aprender a importância do discipulado, a importância de, né, estar sujeito, sabe, a uma orientação, a uma condução. Como isso abre portas na nossa vida. É impressionante, sabe, sabe, quando a gente, e nem sempre é fácil andar em obediência, mas sempre nos leva a encontrar o nosso destino profético, e isso nos faz subir de nível. Amém? Próximo. Então, uma outra verdade para se mudar de fase e subir de nível, você precisa ser aprovado na fase que se encontra atualmente. Então, é o que eu falei aqui. Se você não passar nessa prova, não vai vir a outra. Olhe para o seu irmão e diga assim: você já sabe o que é que você tem que passar, né? Você já sabe. Às vezes é perdoar, às vezes, né, é entender, sabe, e conseguir adorar a Deus no meio das circunstâncias. Às vezes é entender alguns processos difíceis, às vezes é se permitir ser curado. Esses dias, no meu último plantão, na quinta-feira, aconteceu no meu último plantão, entrou uma mulher, e a gente que é médico, já tem uma certa experiência, a gente tem um feeling, a pessoa entra ali, a gente já sabe mais ou menos 40% do que vai ouvir, a gente já sabe pela entrada no consultório. E ela tinha vindo de São Paulo para Aracaju, e aí quando chegou em Aracaju, começou a passar mal, começou a sentir dores, começou a ficar sem conseguir respirar, ter dor no peito. E quando ela começou a falar, eu disse: você não tem problema nenhum, você não tem problema absolutamente nenhum. Ela regalou o olho, estava com um acompanhante, e disse: como assim? Eu disse: eu vou lhe explicar, né? Tudo que você está sentindo aí não passa de
um estado emocional que não foi resolvido. Aí ela começou a chorar e ela disse, eu disse, o melhor caminho para que a gente se liberte disso é o caminho de Deus. Aí ela disse, eu sou evangélica. Eu disse, o quê? Agora eu estou na minha casa. Você é o quê? Evangélica. É mesmo. Sabe, e você está... O que está acontecendo para que você esteja presa à dor, à angústia, à insônia, a 4 tipos de medicação antidepressiva? O que está acontecendo? Não, aí a companheira disse, não, é porque ela está vivendo um tempo terrivelmente difícil. Eu disse, como assim? É porque ela vai encontrar, né, com o ex-marido dela que fez ela sofrer durante 20 anos e que ela estava 10 anos fora em São Paulo e que agora iria voltar para encontrar um marido que sofreu muito e ela vai estar lembrando de tudo que ela viveu. Eu disse, você é crente? Ela disse, sou, né? Eu sou adventista. Eu disse, que coisa boa. Aí eu disse, mas você não entendeu a palavra que você está me falando. Qual é o princípio do Evangelho? Qual é a coisa mais importante que Jesus nos ensinou? Perdoar. Eu comecei a dizer para ela, inclusive a oração mais conhecida do mundo, ela tem isso, perdoai, assim como nós somos perdoados. Aí ela revelou-se, mas eu não consigo perdoar, você não sabe o que ele fez comigo, não tem como eu perdoá-lo. Então como é que você diz que é crente? Tem alguma coisa errada. Primeiro, quando você não perdoa ele, você está trazendo para a sua vida 10 anos de doença, de depressão, de sofrimento, de dor de cabeça, de palpitação, de uma fortuna gastada com médico. Quando você entende a verdade de Jesus, você podia estar alegre, que bom que eu vou viver o perdão. Uma pessoa que entende o Evangelho, ela devia estar para eu falando para ela, indo para o lugar do marido, dizendo, que oportunidade que Deus me deu para ministrar perdão. O coração devia estar alegre, não triste, o coração devia estar feliz. Aí, pronto, aí fiquei quase 40 minutos pregando, né, no reteté lá, né. E aí passei 3 gotinhas de Rivotril, vai ali pensar, depois você volta. Depois voltou no consultório, ela, o filho, a nora e mais um. Ela com a cara feliz e dizendo, eu sei qual é a solução para a minha vida. Não é remédio, não é medicamento. A solução para a minha vida é aquela que eu nunca aprendi em Jesus, que é perdoar. Mas hoje eu entendi que eu devo perdoar. Saí do meu consultório alegre, feliz, sem uma dor, e eu não dei um remédio para a dor para ela. Um remédio para a dor, saiu feliz. O filho veio feliz, a nora veio feliz, quando eu disse lá, você também não acredita mais, você está dizendo que é uma situação difícil. Como é que é uma situação difícil? É a melhor circunstância, Deus está dando a oportunidade dela ser curada, 10 anos fora, e agora ela veio, Deus está dando a oportunidade dela ser curada, dela resolver a sua fé, dela poder viver o Evangelho que ela diz crer. Sei que ela saiu do consultório feliz, diz, doutor, eu vou voltar lá aqui para trazer um lanche para o senhor, estou esperando ela na próxima quinta-feira. Se ela não mandar, eu vou mandar um WhatsApp, dizer, cadê meu lanche? Mas, gente, é isso aqui, ó. A gente precisa ser aprovado, senão a gente não muda de fase. Aquela mulher vai continuar doente se ela não decidir perdoar. Sabe, eu sei que perdão não é fácil, perdão não é nada, sabe, que não seja complicado, mas é a base do reino de Deus, é ou não é? Tem gente que não consegue entender, sabe, esse fundamento básico. Como é que Deus vai mandar dar outra fase para ele? Tem gente que quer viver a vida, né, ainda mentindo, sabe, vivendo debaixo de mentira. Se a gente não passar dessas fases, a gente não vai viver o novo. Outra coisa, Deus só aprova alguém aprovado nas suas ações e reações.